Olá, meu empresário, minha empresária de muito sucesso no resultado. Estamos aqui com mais um podcast. Para você que quer clareza e estratégia para poder crescer, aqui é o seu lugar. Eu sou Maria Helena, sócia fundadora da Sucesso no Resultado Inteligência Empresarial, e estou hoje aqui para falar sobre um tema que nós gostamos muito: planejamento estratégico. Mas o planejamento estratégico que a gente vai trazer aqui é o ponto de virada. Quem tem clareza, objetivos, vai alcançar os resultados que desenhou e também que pode ajustar para poder melhorar. Hoje nós vamos ter como convidado aqui Bruno Barbosa, o CEO da BBG Telecom, e quem vai estar comigo dividindo esse palco maravilhoso aqui é Vanessa Souza, a nossa top das galáxias. Olá, pessoal, empresários e empresárias de muito sucesso no resultado, como Maria Helena costuma dizer. Estou aqui feliz por estar recebendo aqui o nosso CEO da BBG Telecom, Bruno Barbosa, que vai contar um pouquinho sobre como é lidar. Olá, você, empresário e empresária de muito sucesso no resultado. Estou aqui super feliz de estar aqui na bancada com Maria Helena e recebendo aqui um cliente da gente também, o Bruno da BBG Telecom, que vai falar como é estar num mercado altamente competitivo e trazendo inovação para poder se manter nesse mercado e crescer de maneira sustentável. Bruno, bem-vindo ao nosso Sucesso Cast. Obrigado aqui, pessoal. Agradeço pelo convite, né? Por poder estar aqui com vocês, junto nesse momento tão importante, para que a gente possa estar discutindo e aprofundando esse tema, que é um tema muito importante na vida de qualquer empresário. Aí, olha, Maria Helena geralmente começa com essas perguntas mais capciosas, de planejamento e etc. Eu gosto de começar perguntando sobre trajetória, né? Então, me conta como foi que você chegou na abertura da BBG Telecom. Como foi o começo? A jornada, ela é muito longa, eu vou resumir aqui pelo menos uns 3 minutos. Começou ainda, eu tinha uns 16 anos, né? Ainda estava fazendo faculdade. E aí, basicamente, o que aconteceu? Eu dava aula no cursinho de informática, aqueles cursos de Word, Excel, PowerPoint. E aí, basicamente, eu trabalhava no Lan House, né? Acho que foi o início de... Acho que 90% dos provedores do Brasil começaram assim. Os mestres em tecnologias eram quem dominavam as Lan Houses, né? Isso. Foi os precursores dos provedores, né? As empresas que provêm hoje a internet, muitas delas foram iniciadas nesse ambiente. Nasceram Lan House e se tornaram grandes empresas, né, de tecnologia, né, de comunicação. Então, eu trabalhava nessa Lan House, tinha esses cursos, eu dava essas aulas de Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW, Photoshop. E aí depois eu também arrumava todos os computadores, consertava, botava os sistemas e deixava tudo funcionando. Foi passando o tempo, evoluindo a tecnologia, chegaram as internets de banda larga. Eu fiz a primeira configuração, né, dessa Lan House, botando o primeiro Velox que tinha na cidade. Uau. Então a gente começou essa trajetória, depois eu consegui instalar um Velox na minha casa, fui configurando, aí os vizinhos queriam, aí começou, botou num bairro, botou em outro, e aí a gente foi, né, dando um salto aí de mais 3 anos para frente, e a empresa já estava com mais de 2.000 clientes. Caramba. E aí a gente foi criando esse progresso. Aí foi quando a gente descobriu a parte da fibra ótica, as novas tecnologias, e aí a gente começou a fazer a fase de experimentação, né? Que é onde a gente testa novas tecnologias, faz os laboratórios e começa a colocar em produção, né, nas casas do cliente. Aí foram dando certo. 5 anos depois a gente fez uma transição tecnológica, né, total, saiu das estruturas antigas de rádio e cabo todinho para fibra. E trazendo para o momento atual, né, a gente venceu vários desafios. Um dos grandes desafios que tem, conhecimento. Não tinha muito conhecimento na época, a gente foi fazendo tudo que meio desbravando, né? Onde você vai descobrindo, testando, participando de fóruns, fazendo leitura, entendendo vídeos e se desafiando e entendendo e buscando conhecimento fora, né? A internet, ela proporcionou isso e a gente muito ali na força do estudo, de conhecer novas tecnologias, de conhecer novos desafios, procurando consultorias, procurando consultores de tecnologia que foram ajudando a gente
a trazer visões de quais eram os próximos passos. Sempre essa visão. Eu costumo dizer que o que fez a gente chegar até esse momento hoje e vai levar a gente muito mais à frente é o perfil de empresário inconformado, né? Então, a gente sempre busca novos resultados, novas soluções, bater uma meta, a gente já está olhando para o próximo desafio e assim sucessivamente, porque a meta alcançada ela já passou, o que vem pela frente é o que vai mostrar se você continua ou não no mercado. Então, a gente veio evoluindo e hoje aí a empresa tem por volta de 300 funcionários e cargos de diretoria, já está com mais de 30 mil assinantes, e aí a gente vem buscando novas tecnologias cada dia mais para atender melhor os clientes. E aí a gente já está fazendo agora testes da nova tecnologia que vem pela frente, que é a XGPON, que já é conexão em 10 GB de velocidade. Então, é sempre dando passos e avançando, e trazendo sempre o olhar do cliente como linha mestre do crescimento e da evolução da empresa. Ou seja, o que é que o cliente quer? E a gente vai lá, estuda, se desenvolve e atende aquela necessidade. Ô Bruno, e quando foi que você se percebeu empresário? Qual foi o momento que você disse assim, caramba, eu não sou mais um que está por oportunidade, fazendo de um, de outro, não, agora eu sou um empresário. São alguns pontos de virada, né? Muitos nascem empreendedores, né? Que é aquele que corre, que é o eu presa. Você faz tudo, você corre atrás, você resolve o problema de todo mundo, você capacita, você treina, você desenvolve, você busca soluções, você motiva, você faz de tudo um pouco. E aí, no momento que você descobre que você já não consegue mais lidar com tudo isso sozinho ao mesmo tempo, e que é necessário você ter o mínimo de planejamento possível, é quando você descobre que você tem que se focar na estratégia da empresa, você descobre que tem que buscar as pessoas certas para você confiar dentro da empresa, porque você não vai mais dar conta de tudo e você tem que buscar pessoas que você vai treinar, que você vai desenvolver e confiar no trabalho dessas pessoas, mas nunca deixar de acompanhar, né? Fazendo esse acompanhamento, fazendo esse duplo check, fazendo esse direcionamento. Porque tecnologias mudam, algumas legislações mudam e você tem que estar sempre trazendo as pessoas para junto, acompanhando, direcionando, desenvolvendo e transformando em conjunto. Então, na hora que a gente descobre que a gente precisa sair do eu presa e começar a criar, talvez chamado de estrutura hierárquica, né? Você começa a dividir os setores de forma que você começa a liderar novos líderes, não mais diretamente a cadeia operacional ali, mas novos líderes, supervisores, gerentes, coordenadores, e assim sucessivamente, direcionando. Desafio, mas isso é a trajetória, né? E aí você começa a desenvolver várias outras habilidades que não é só mais você fazer. A primeira habilidade que você aprende é como fazer o outro entender o que você precisa que seja feito. Então, aí você começa a estudar como é que as pessoas funcionam, como é que você funciona, que aí foi um dos cursos mais importantes que eu já participei, que foi o curso de Enneagrama, né? Que fez eu entender como é que eu funciono, onde estão as minhas limitações para que eu pudesse me desenvolver. E aí, a partir disso, eu pude entender cada vez mais de pessoas, que é o desafio de quando você passa para liderar pessoas, é você entender de pessoas. E esse foi um dos cursos de autoconhecimento que fez eu me entender e fez eu entender melhor as pessoas, para saber como me comunicar, como acessar o centro de aprendizado dessas pessoas para que elas pudessem entender melhor o que eu estava falando, para eu poder adequar a minha linguagem de como eu falava com um, com o outro, e poder fazer com que eles entendessem melhor esses direcionamentos, né? Sempre dizem que no final do dia o que é que acontece? A gente é responsável pela comunicação. A nossa comunicação, ela funciona muito mais da gente que está emitindo. Por exemplo, se eu que estou falando aqui, eu não souber colocar
o texto e não souber colocar a informação da forma adequada, as pessoas não vão entender. Eu tenho que conectar isso. Então, a maior habilidade do líder não é simplesmente impor a informação, é desenvolver aquele tema de forma que faça sentido para o outro que está entendendo e você checar. Porque muitas vezes a gente está conversando aqui. Mas a grande habilidade que o líder tem não é de convencer as pessoas. A habilidade que ele tem é de colocar a informação correta, no canto correto e da forma que as pessoas entendam correta, se for tecnicamente, se for um assunto X ou Y. Nós que trabalhamos com comunicação para líderes ou para pessoas da nossa base, a principal habilidade que tem que se desenvolver não é só oratória, é você falar e a pessoa entender plenamente. E você checar isso. Trazer e dizer assim, me diz o que é que você entendeu. E se você vê algum ajuste, você calibra. Não, você entendeu por aqui, mas era por aqui, por conta disso, disso, disso e disso. E aí, clareza traz excelência. E excelência traz reconhecimento. E assim, sucessivamente. Bruno, nessa trajetória, qual foi o aprendizado mais duro, mas também mais valioso para você como líder? Eu acho que o mais duro, nem todo mundo que está com você no começo vai continuar com você nas próximas etapas. Porque o crescimento e o desenvolvimento, ele faz parte de uma querência interna de cada um. Existem pessoas que vão acompanhar o desenvolvimento da empresa e vão buscar também correr junto e vão ali... não é só sonhar junto, Tá disposto, né? A correr pagar atrás, o preço disso pagar tudo, o né? preço, se desenvolver, pesquisar, estudar, crescer. Tem pessoas que crescem lateralmente e tem pessoas que crescem de nível. Como é crescer de nível? Ela busca um curso, ela busca se capacitar, ela busca se desenvolver para que ela esteja preparada para o futuro, para que ela esteja preparada para os novos desafios. E eu acho que, para mim, o maior desafio é entender que, por N motivos aí, algumas pessoas da minha família começou comigo, mas hoje não estão mais, por conta de trajetória, por conta de expectativas, por conta de anseios, né? E amigos que também faziam parte dessa trajetória, chegou um momento em que você tem que tomar uma decisão e nesse momento você tem que ser técnico, é onde você passa a ser empresário, é onde você passa a entender que o negócio ele precisa avançar. E para isso ele exige novas habilidades, que talvez aquilo não vai ser alcançado a médio ou a curto prazo e você tem que tomar uma decisão ali e seguir em frente. Eu costumo até brincar, né, falando com os meninos, os meus filhos, né, dizendo assim, aí eles, eu não sei, eu acho que o ano que vem vai ser mais difícil, né, o 7º ano e tal. Aí eu disse assim, é a lógica, é que nem videogame, a próxima fase vai sempre ficando um pouco mais difícil, senão nem tem graça, né? Então é muito disso, né? Eu acho que a gente acaba criando uma expectativa falsa de que em algum momento vai ficar mais tranquilo, vai ser mais folgado, e não é isso. A gente sempre tem que estar na vanguarda de pensar como a gente pode estar à frente, porque é a gente que conduz o negócio, né? E aí uma coisa que eu vejo muito forte, né, o tempo que eu passei lá com vocês também, é que você tem um olhar de governança muito voltado para dados. O data-driven, que a gente chama, né? Dirigido a dados e tal. Me conta como você construiu isso, porque isso não é muito fácil. Porque nem todo mundo que está também na estrutura da gente está nessa mesma vibe de olhar para números, de trazer sempre o olhar de números. E para vocês, assim, é muito forte isso. Me conta como você conseguiu construir isso. Eu acho que você constrói na hora que você toma a decisão errada por ausência de número. Então é na hora que você vê que, tipo assim, ó, por que eu fiz isso? Alguém me falou isso e eu fiz isso, por quê? Aí quando você vai fazer um duplo cheque, que você vai lá, acessa as planilhas, acessa o sistema e olha, e você acaba dizendo assim, cara, aquela pessoa só enxergou até aqui, mas ela esqueceu de considerar tantas essas outras variáveis. E aí essa cultura de dados, ela nasce na hora que você tem que tomar decisões que são altamente estratégicas no mercado competitivo, ou seja, não tem espaço para erro. Então você começa a ter a necessidade extrema de saber se aquele número está válido ou não. Então aí a gente começou, né, um trabalho de refinamento da informação,
estruturação dessas informações em sistemas RPs, em sistemas da nossa vertical de trabalho, muitos treinamentos, muito acompanhamento dos times internos para que essas informações estivessem estruturadas para que a gente pudesse cruzá-las e transformá-las em grafos a partir de Power BI, a partir de até tabelas do Excel, fazendo análise de tendência, análise de gráfico e entendendo se o que foi estruturado no plano de ação, se está dando resultado ou se aquilo não funcionou e tem que ser repensado e refeito. Perfeito. Então, é muito... por que eu estou fazendo isso? A pergunta que fica é, eu estou fazendo isso porque está dando certo? E aí, quando você vai olhar o número ele diz se está reagindo sim ou se está reagindo não. E aí você vai e diz assim, olha, a gente tem que mudar a estratégia, mudar a análise, considerar uma outra variável, olhar por outra perspectiva. Então, a gente começa a perceber esse universo, né, de informação, que é o universo de dados, e começa a diminuir o feeling, né? Porque o feeling, ele não é solução para tudo. Por mais que você esteja ali muito tempo dentro do negócio, mas chega uma hora que os dados e os números são soberanos, né? Então, não tem como você tomar a decisão sem considerá-los. É porque todos os números, ele contam história, né? Perfeito. Acho que o grande X da questão de todo empresário é quando você consegue entender e consegue ler esses números. Porque como ele conta uma história, em que momento, como o Bruno trouxe assim, eu tomei decisões erradas que agora eu não posso mais tomar decisão e eu preciso ter mais certeza. E quando a gente precisa de certeza, nada melhor do que os números e a gente fazer o cruzamento dos dados para a gente poder fazer essa leitura de forma mais assertiva. E aliado a isso que ele falou sobre acompanhamento. Porque se você tem um cenário, você não consegue, se você não acompanhar até os números, mas há uma coisa que a gente não controla, que é uma movimentação do mercado. É um terço, né? Um terço tem responsabilidade na empresa, um terço é o cliente e um terço é o mercado. Como é que a gente amplia isso quando a gente tem o maior número de informações possível e a gente consegue fazer esse cruzamento? Achei fantástico o que você trouxe. E aí, Bruno, eu queria aproveitar a Vanessa dizer, eu faço a pergunta de trajetória, Maria que faz as perguntas mais eu difíceis. entro com essa, né? Mas normalmente não é, porque quando a gente fala sobre trajetória, a gente também está falando sobre planejamento. E aí, assim, numa régua histórica, a gente teve a oportunidade de fazer o primeiro planejamento da BBG, e não era quando a BBG estava pequena, era quando a BBG já estava com uma grande estrutura. Sim. Por que a decisão do planejamento? E depois do planejamento, como foi que você começou a tomar decisões? Por que do planejamento? Assim, planejamento, ele faz com que a gente gaste menos tempo, menos energia, rode menos em círculo, que é quando você coloca o time para ir em direções que não estão certas, ou não estão tão certas, por exemplo, por falta de uma visão clara. Parar para fazer o planejamento é igual você botar uma lanterna, um farol na sua frente num ambiente escuro. Você tem previsibilidade de algumas coisas e você já tem um entendimento de mais ou menos para onde você está indo. Isso lhe traz um norte como gestor, para você ter objetivos e metas a seguir, mas também o time e a retaguarda, ela entende para onde tem que ir. Então, o planejamento, ele funciona muito como um direcionador, né? Que faz com que a gente traga clareza para o time e entenda também, né, para onde a gente precisa olhar com mais intensidade. Talvez você faça um plano e você tenha que rever alguma variável, talvez porque mudou alguma lei, talvez porque mudou um componente de mercado, ou mudou um produto, ou mudou uma nova concorrência, mas são pequenos ajustes, né? Então, na hora que você monta o planejamento estratégico, eu costumo dizer que planejamento estratégico é feito trabalho de arquitetura de casa, né? Você desenha aquela expectativa, aquele sonho para direcionar o mestre de obra, né, que vai construir a tua casa. Imagina você construir uma casa sem você nem ter o racional daquilo, cálculo de esforço, isso e aquilo, coisa do tipo. Então, normalmente nesse horizonte que a gente enxerga o planejamento estratégico. São as premissas do que vai reger o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Ajustes, cara, sempre vai ter ajuste. Por quê? Pode ser que você, nessa trajetória, você perdeu um diretor. Nessa trajetória, mudou uma variável de um produto.
nessa trajetória você teve que reestruturar algumas coisas, você faz ajuste nessa jornada, nesse caminho. Mas normalmente você não vai mudar coisas assim contundentes do plano, enfim. Essa comparação eu achei ótima, porque a gente sabe que numa obra também tem um monte de coisas que aparecem e a gente vai ter que lidar com aquilo, apesar de, né, para chegar no objetivo final, né? E é bem nessa lógica mesmo. Eu queria entender um pouquinho, né? Não é todas as vezes que a gente está com o CEO, a gente tem que aproveitar isso. Eu queria ter o olhar agora do CEO sob perspectiva em relação a pessoas. Como é que o RH consegue manter-se humano, mas ao mesmo tempo ter o olhar de negócio? O que é que um CEO espera de uma área como RH? Acho que o principal desafio, né, da área do RH, como a gente sempre avalia, vamos dizer assim, ó, resultados, o RH ele não é só buscar ser estratégico, ele tem que buscar ciclos de desenvolvimento, para que a gente tenha pessoas que estão prontas para os desafios, prontas para o novo perfil de cliente, ou o novo perfil de uma mudança de uma lei A, de uma lei B, de uma lei C. Então, eu, na prática, espero que o RH ele olhe as pessoas como pontos de desenvolvimento, né? Que eles busquem não só cuidar das pessoas, que é ultra importante, pessoas felizes constroem resultados incríveis, mas também desenvolver os talentos, as habilidades e criar, né, os PDIs, criar os pontos de comunicação comuns entre as áreas para que isso flua de forma bem prática e objetiva. Legal. E é bem o que a gente falou, né? A gente estava conversando anteriormente e falando muito disso, assim, de como é que a gente pode fazer essas conexões, de pensar em previsibilidade, de quais são as habilidades que a gente precisa começar hoje para poder desenvolver para o futuro, né? Que é isso, é pensar em, poxa, se tem uma nova lei, como é que eu vou adequar aqui o pessoal e a gente vai aqui preparar para poder, uma nova tecnologia, como é que eu vou agora já treinar as pessoas para poderem estar preparados com isso, né? E ele falou sobre cliente, né, Maria? E cliente também, né? Como é que hoje eu preparo as pessoas para poder entender, por exemplo, esse novo cliente que está chegando no mercado, geração Z da vida, que tem demandas diferentes, que não faz questão de estar lá no presencial, que baixa uma mensagem, como é que eu atendo pela mensagem e que funcione tanto quanto ir no presencial, né? Que eu vejo que vocês têm atendimento para todos os públicos. Eu já tive lá, para vocês terem noção, de ver senhorinhas chegando lá para poder pegar o boleto impresso. Imagina, para algumas pessoas assim, poxa, que negócio assim, né? Mas ele também atende a públicos em diferentes níveis, de diferentes formas. Veja o que é isso, é pensar realmente com o olhar de cliente, né? Que legal. Verdade. Quando a gente estava acompanhando mais próximo em relação a toda a estratégia comercial, até os planos eles são pensados para as pessoas que precisam atender. Porque quando pensa tanto na senhorinha como com aquele gamer, é uma das coisas que eles têm de um excelente posicionamento. E isso a gente viu muito no desenho do planejamento que vocês fizeram, Bruno. Como foi que você começou a ter com o planejamento, te ajudou a ter uma visão do negócio, até para encorajar mesmo as inovações? Olhando para esse horizonte, o planejamento, ele... Acho que há uns 7 anos atrás, quando a gente atingiu um nível de... Acho que uns 15 mil clientes, mais ou menos, você começa a sair de um estágio de maturidade diferente. Que aí você começa a ter novos desafios, porque as coisas elas vão escalando, os times vão crescendo, a estrutura física da empresa vai crescendo, você precisa trazer novos conhecimentos, trazer novas tecnologias, trazer novas formas de fazer. E quando você estrutura um plano, o primeiro desafio que tem é engajar o time, né? Mostrar para eles que aquilo é que vai trazer os próximos passos da empresa no mercado. É verdade que todas as pessoas que estão na empresa, no momento na instituição do plano,
vão fazer parte e vão continuar? Não, tem umas que não vão se adaptar. Por quê? Porque talvez não acreditam nas mesmas coisas ou não têm as mesmas perspectivas. Mas o plano, ele precisa ser seguido, ele é contribuído por várias áreas da empresa, por vários gestores, mas ele tem que ser o norte, porque ele faz parte também do desenvolvimento da cultura da empresa. Então, se a gente não dá vez ao plano ser plenamente executado, que é uma frase que Carol usa muito, né? Começo, meio e fim. Então, acho que tem inclusive uma das perguntas que vai levar a essa resposta. O que fez a empresa chegar até aqui? Começar e terminar. Não deixar as coisas pelo meio do caminho. Porque quando a gente deixa as coisas pelo meio do caminho, a gente está passando um sinal claro para a equipe de que a gente tolera que meias coisas, meios relatórios, meios resultados, meias entregas. Então, o começar e terminar ele é fundamental. Ajuste aqui, ajuste ali, mas tem que ser terminado, tem que ser concluído. Isso mesmo. Para a gente poder ter resultado, até mesmo para a gente decidir o que a gente não quer mais fazer, é finalizar alguns ciclos, né, Van? A gente até falou isso em um outro episódio. Ô, Bruno, uma das primeiras coisas que você teve contato no grupo da Sucesso foi sendo mentorado. Conta pra gente como foi essa mentoria, que mudança você percebeu em você e o que você também conseguiu aplicar com o teu time. Acho que a primeira mudança que tem é você se questiona, mas não de forma negativa, pelo contrário, você passa a se reinventar, né, e reaprender muitas coisas sobre outras perspectivas. Eu acho que um dos grandes ganhos que tem é você analisar as coisas por outra ótica, né, e você perceber que existem outros caminhos, mas também existe um crescimento profissional, né, que faz com que a gente entenda e veja as coisas também por outros pontos de vista. Talvez você, num processo de mentoria, você está com um desafio ali, com um problema e tal, e a parte de você falar faz com que você, a partir dali, você discuta novas soluções, novos resultados, e você construa novas soluções. Então, assim, eu acho que um dos grandes diferenciais de você ter uma mentoria, independente se a pessoa é especialista naquela tecnologia que você é ou não, quando você troca com o outro e você conversa com o outro, você tem a oportunidade de responder perguntas que nem mesmo você estava pensando, nem mesmo você estava percebendo olhando. Tem um ponto fundamental que é o provocação. Você é provocado a crescer, você é provocado a se desenvolver, você é provocado a se desafiar. Porque acho que eu costumo dizer que um mentor, ele é feito aquele treinador do Usain Bolt, né? Que fez ele correr lá e ganhar aquelas corridas. Ele vai colocando desafios na sua jornada para que você, tipo assim, bata aquela meta, mas não mostrando que é possível. E a limitação está só na cabeça. E a limitação está só em você achar que não é capaz. Então, na verdade, o processo de mentoria é um processo de autodesenvolvimento, onde você vai se desenvolvendo, você vai crescendo, você vai avançando e você vai entendendo também que tem coisas que não é mais para você fazer e tem coisas que você tem que delegar, tem coisas que você tem que botar pessoas que estão ali para fazer, é você também fazer aquele processo de dar desafio àquelas pessoas para que elas possam ir dominando aquelas atividades e aqueles temas e você tenha espaço de fazer sua função de empresário, transitar do mundo do empreendedor e ir para o mundo do empresário. Né? Analisar números, analisar caixa, analisar resultados, tomar decisões, fazer avaliação do que é que está dando certo, do que é que não está dando certo, o que é que você vai buscar pensar do negócio para reinventar e melhorar e buscar estar sempre no movimento de ser tendência, né? E que você dê saltos
de evolução e avalie as tendências também no mercado e esteja ali competitivo. Eu vi, olha, a pessoa que segue os outros, né, para poder ver. Eu vi que você foi para a China. Eu queria saber o que é que você viu lá, assim, que chamou a atenção e etc. Assim, me conta um pouco. Eu fico super curiosa quando eu vejo essas viagens. A China hoje é um dos grandes berços da tecnologia, né? Então, hoje, se você olhar, grandes saltos de tecnologia foram desencadeados, né, pela China. A gente tem grandes outras potências que desenvolvem muitas soluções, Estados Unidos e outras potências mundiais, Israel. Mas a China hoje ela traz movimentos tecnológicos que trazem as novas tendências do futuro. Nessa viagem também a gente deu uma passada no Japão, que tinha aquela feira mundial, que tinha vários temas também importantes. Perdão. E trouxeram para a gente novas perspectivas também de inovações, né? A China, lá a gente esteve, né, em Shenzhen, que hoje é um dos maiores polos de criação, de desenvolvimento tecnológico e de novas tecnologias. Lá eles simplesmente eles têm um berçário. Que berçário é esse? Você traz um problema e eles desenvolvem a solução. Então eles têm vamos dizer assim, uma, uma divisão lá que é como se fosse um grande laboratório, onde você traz as suas dores, suas necessidades e eles vão estudar com todos os times para desenvolver produtos, soluções e melhorias. Então, para mim, a China foi uma quebra de paradigma, porque o que a gente vê na televisão é muito diferente do que a gente vê na realidade. Para mim, é um dos grandes exemplos de evolução do mundo, assim como outros países também que são vanguarda nesse quesito. Ô, Bruno, aproveitando essa sua ida aí para a China, você como provedor, o que que você enxerga como tendência? E se a gente tiver aqui algum provedor assistindo esse momento, que orientação você daria se ele ainda está na caminhada? Eu acho que a grande tendência que a China mostra é o avanço em tecnologias móveis, né? Então, eles trazem já também a inovação da nova tecnologia que está saindo do Wi-Fi 5, do Wi-Fi 6 para o Wi-Fi 7, e eles já estão em testes com o 6G, né? Então, assim, eles buscam sempre estar criando os novos movimentos de tecnologias no mercado. Eu acho que para provedor, o que vem pela frente é muitos movimentos de regulatórios, postes, fiscal e tributário, trabalhista, eu acho que os maiores movimentos que vêm pela frente são esses. Eu acho que quem quiser permanecer no mercado não é só ter um produto bom, nem ter um atendimento rápido, mas é também olhar para o que sustenta o negócio como instituição jurídica. Então, isso faz com que a gente precise e tenha a obrigação como empresário de olhar para essas coisas que sustentam a empresa no ambiente empresarial, né? Não só ser especialista em atender rápido, não só ser especialista em passar um cabo de fibra óptica, não é só ser especialista em fazer um reparo rápido, mas também ser especialista em sustentar o negócio para que ele ganhe longevidade, para que ele esteja pronto para o novo formato de telecomunicações do Brasil para frente. Vem também movimentos de consolidação, né, que são compras e aquisição de empresas maiores que vão consolidando empresas menores. Isso aí é um movimento que vem pela frente, né, e a gente
já fez compra de alguns e de outros. E estamos preparados para o futuro. Estamos olhando sempre para frente e avançando com cada desafio uma solução diferente. Coisa boa. O que que Bruno traz aqui para a gente de recado, hein, gente? Você que é provedor, o improviso não vai dar para os próximos tempos. Ele convidou a gente a sair da cadeira do empreendedor, a sair da cadeira do... Começou a melhorar seu negócio. Está na hora de sentar também na cadeira de empresário. Todos os temas que ele trouxe aqui, trabalhista, tributário, jurídico, tudo isso aliado a isso, você precisa de alguns aliados para poder te apoiar. E uma das coisas que a gente aprende muito aqui dentro da Sucesso é que nem tudo você precisa saber. Se você não sabe, é importante você saber quem sabe para poder te ajudar. E isso, muito do que Bruno traz é sobre a importância aí de planejamento, porque todos esses outros pilares precisam estar dentro do planejamento e ainda mais, empresário, tem que estar dentro da sua agenda. Porque se o seu planejamento não estiver dentro da sua agenda, você não vai conseguir transformar ele em ações que vão gerar os resultados que você precisa. E aí, Ivan, como líder, olhando você, Bruno, aí como CEO, quais são os desafios que hoje essa cadeira te traz? Eu acho que um dos grandes desafios é... E aí é um desafio de todo empreendedor que vai se transformando em empresário e que tem que ir para uma cadeira de CEO. É diminuir a agenda acessível e colocar a agenda necessária. Então, por mais carisma que você tenha, por mais reconhecimento e felicidade de ter todos trabalhando junto com você, você precisa ter sua agenda positiva, né? O que é que você tem que resolver que ninguém vai fazer por você? É isso. Ótimo. Eu queria perguntar sobre cultura, né? Porque para fazer tudo isso, fazer as tendências acontecer, manter-se na vanguarda, a gente precisa fazer com que a cultura também esteja forte para poder fazer essa tração, né? E aí eu queria entender assim, o que é que você vê de estabelecimento de cultura, do que você tem trabalhado dentro da sua organização, que você vê como imprescindível para poder levar a sua organização para onde você quer? Que tipo de cultura? Cultura, dados para mim já é muito claro e muito forte. O que mais? Quando a gente olha para frente e olha ao nosso redor, a gente vê várias empresas, né, que são exemplo de cultura. A Sucesso, para mim, é um exemplo de cultura. A Coca-Cola, a Nike, Adidas, Netflix. Menino, olha como a gente A comparação. Meu amigo, por favor, faça esse corte aí, viu, Malu? Vamos fazer esse corte, porque sem comparar desse jeito, a gente tem outro nível. Muito obrigado, continue. O que é que acontece? Cultura, ela se estabelece como se fosse o ambiente da sua casa. Na sua casa tem regras bem estabelecidas, tem limites bem estabelecidos, tem disciplina bem estabelecida, tem horários. Então, a cultura de uma empresa, além de você ter aquela linda missão, visão e valores, mas ela tem que ser vivida, né? E eu acho que o que faz e o que construiu a empresa, a BBG até hoje, e o que leva ela sempre para frente é disciplina. É olhar para resultado, é olhar para dados, é olhar sempre para o que o cliente está pedindo, trazer o senso de cada um é responsável pelo que está entregando para o cliente, desenvolvimento de conhecimentos, de competência. Então, cultura, ela é um retrato do que a gente pratica no dia a dia. Cultura é tudo aquilo que você faz, constrói e desenvolve junto com o time. E o que perpetua é aquilo que é praticado. Então, cultura ela tem que ser vivida, né? Não pode estar só no quadrinho, na parede ali, muito bonitinho, que não funciona. E isso a gente vê até em casa, né? Quando você... Para quem tem criança, por exemplo, criança não vai seguir o que tu fala. Criança vai seguir o que tu faz. Ser humano, o funcionário, o adulto é a mesma coisa. Ele não vai seguir o que você fala, ele vai seguir as suas ações, a sua atitude, é aquilo que você pratica que normalmente vai ficar.
É isso porque mesmo. é o que é espelho. É isso mesmo. A gente está chegando aqui, Bruno, ao final do nosso podcast e a gente tem algumas perguntas para que você possa trazer, assim, como inspiração mesmo para outras pessoas. Fala para a gente um erro que te ensinou muito. Eu acho que talvez um dos erros que mais me ensinou foi querer controlar muita coisa ao mesmo tempo e você não controla. O que você faz é administrar. Eu acho que um dos maiores erros é você querer se sobrecarregar achando que vai dar conta de tudo e aí depois você descobre que você está sobrecarregado, está com estafa e coisa do tipo. Então, qual é o meu recado? Resolva o que está no seu controle e administre o que não está no seu controle. O resto, tudo vai passar, mas você vai ter que ir buscando resolver. E uma coisa que eu aprendi é viva de 20 em 24 horas. Deixe de viver as 24 horas para trás e deixe de viver 24 horas para frente. Olhe para frente para saber para onde vai, mas viva aquelas 24 horas. Dê conta de tudo que você planejou ali na sua agenda nas 24 horas, que o resto é aquele negócio. Bateu a meta do dia, bate a meta da semana, do mês, do trimestre, do semestre, do ano. Então, construa as 24 horas que o resto dá tudo certo. Ou seja, vivo hoje, né? Hoje. Ô, Bruno, e que hábito que te ajudou a manter esse foco aí, te ajudou a manter, assim, os objetivos que você queria alcançar? Acho que tem alguns hábitos. Primeiro é dividir as tarefas em partes que sejam praticáveis dentro do ciclo de trabalho. Ou seja, não adianta você querer que uma pessoa dê conta de uma coisa que leva 2 dias para fazer ali numa jornada de trabalho. Então, divida bem os ciclos de trabalho para que as coisas elas funcionem igual um reloginho. Segundo, minuto, hora, dias e assim sucessivamente. Né? É ponteirinho de relógio. É tudo dividido em porções que sejam praticáveis dentro do tempo adequado. E medir, né? E acompanhar isso, porque além disso tudo, a gente tem que estar acompanhando para que o resultado esteja dentro do que foi previsto, do que é esperado. Ajuste quando necessário, melhore quando necessário, mas sempre nesse horizonte. Outro é exercício físico, né? Eu, 4h30 da manhã acordo, Ó, é caminho. mais um na fitness, eu não digo nada. E caminho porque a nossa biologia também é necessária. Não adianta só malhar o cérebro, não adianta só malhar a inteligência se você não faz a manutenção do corpo. Então, você tem que manter a disciplina, né? De caminhar, de fazer um exercício físico para que você dê espaço para o seu corpo se desenvolver também. Você tenha o seu tempo. Porque, por exemplo, quando eu estou caminhando, às vezes eu caminho 2 horas e não vejo. Por quê? Eu boto um podcast para escutar, eu boto um livro para ouvir, eu boto um assunto que eu quero entender. Então eu vou lá no YouTube ou qualquer outra Spotify, coloco e fico ali só matutando e tal. E ali eu costumo dizer que é o meu momento criativo. Porque ali, às vezes, eu estou vendo uma coisa sobre, sei lá, desafios, nada a ver, no relacionamento. Aí daqui a pouco, destravamento, você arruma uma solução de um problema. Então, assim, às vezes não adianta você ficar dentro da empresa, viver naquele drama, aquela situação. Você tem que ter um espaço para que, tipo assim, sei lá, você caminhe num parque, você se solte no outro ambiente para que sua cabeça destrave. Eu posso tirar por mim, eu aprendo muito por modelo. Então, assim, eu entendendo um modelo que foi praticado, sei lá, numa empresa A, B, C, D, eu vou testar isso dentro da minha organização. Eu não vou fazer tudo que os outros fazem, pelo contrário, eu vou entender o que foi feito, qual é o resultado que foi alcançado e como é que eu posso traduzir aquilo ali dentro. Porque tudo que você transforma em modelo é mais fácil de ser praticado, seguido e desenvolvido. Então, normalmente eu uso esses momentos, né, para praticar respiração, estar conectado comigo,
escutar os passarinhos. Se for de noite, eu fico olhando as estrelas. Então, é o momento de você se ouvir, seus batimentos, sentir que você está no controle, porque na hora que você está caminhando ali, você está no controle da velocidade, da frequência, da respiração e tal. Então, ali é o seu momento de não pirar. É o momento de você tá ali por inteiro e para você. É para manter É o o seu réu espaço. primário em dia. Senão a gente Refletir enlouquece. sobre as coisas que aconteceram durante o dia, o que deu certo, o que deu errado, o que você poderia ter melhorado e avançar. Então, Eu acho que é uma das horas também muito cruciais para todos nós, né? É esse momento da gente também se ouvir. É importante, eu gosto também de ouvir podcast, ler livro, ouvir livro, e as coisas também, eu gosto de você, às vezes, estar ouvindo uma coisa, Gabi trouxe no último episódio da Gente do Ano, falando sobre tirar alguns muros, né? Os muros que às vezes a gente coloca e ouvindo uma coisa ou outra faz com que a gente destrave alguma solução que já fazia um tempo que não saía. Mas também esse momento de se ouvir, muitas vezes a gente está buscando tantas respostas, mas às vezes as respostas é o momento que a gente se ouve. Perfeito. E tem alguns caminhos. A gente fazendo uma atividade física, um momento que você conversa com você, um momento que você está com um mentor falando. E quando a gente se ouve, acho que a boca mais perto do ouvido é de quem fala, né? Então, também nos dá essa oportunidade de nos ouvir. E aí, aproveitando, Bruno, quais são os valores que te guiam para a tomada de decisão? eu acho que existem vários tipos de decisões, né? Que a gente toma. Mas eu acho que todos nós, seres humanos, a gente tem valores, a gente tem crenças, a gente tem simpatias, mas na hora que a gente vai tomar decisão, a gente tem que levar em consideração parâmetros técnicos, a gente tem que escutar o lado A e escutar o lado B. E aí, para isso, a gente utiliza ética, responsabilidade, compromisso. Você usa, sei lá, o senso de justiça. Você usa também equidade, né? Porque não adianta você tomar uma decisão fora dos seus centros de valores pessoais, até porque mistura um pouco, né? Você é profissional e você é pessoal. Todos nós aqui, nós vivemos vários tipos de avatares diferentes. É o avatar de pai, de mãe, de esposo, de marido, de esposa, o avatar de empresário, o avatar de colaborador, o avatar de orientador, desenvolvedor, terapeuta, quando é necessário, que você tem que puxar um outro. Bastante, esse bastante. E esse cada dia mais, né? Porque eu vejo um outro ali e tal, cara, o que é que tá acontecendo e tal, você conversa ali, o outro desabafa e dá aquela aliviada e tal. Então, a gente vive vários avatares. Então, assim, quando a tomada de decisão, ela tem que ser equilibrada, da forma que faça sentido, não para as minhas perspectivas, mas muito com a posição que eu estou ocupando, né? Como é que a decisão que eu estou tomando vai impactar A, B, C, D? Qual é a melhor decisão? Né? O que é mais equilibrado e o que é que vai construir o melhor resultado para todos? Não adianta você tomar decisão olhando para uma direção ou para outra. Você tem que ter equilíbrio, você tem que entender que existem decisões que são duras, mas elas têm que ser tomadas. Então, O Bruno, tinha alguma certeza que você tinha quando você era criança, que hoje, mesmo como adulto, você ainda diz assim, poxa, eu continuo com essa certeza de quando eu era criança. O Bruno criança ainda tem alguma certeza do Bruno empresário? Assim, acho que a maior certeza que tem é, primeiro, confie em você. Eu lembro quando eu ia para alguns jogos, algumas peladas, que ia, sei lá, ia bater um pênalti, e aí eu olhava assim, bicho, vou errar esse negócio. Daí depois o cara dá um estalo assim, pare, confia em você. E aí você vai e... Porque assim, muito da parte técnica você já sabe, né? Você tem que confiar, né, no que você aprendeu, no que você se desenvolveu. E claro, como a Helena falou, nem tudo você precisa aprender. Você pode consultar.
eu me lembro de uma mentoria que a gente foi com Jean Guier, ele falava assim, ó, aprenda a ter multidão de conselheiros. Por quê? Conselho nunca é demais, porque o conselheiro, ele pode até olhar para um caminho diferente, mas vai te fazer refletir. E na hora que você reflete, você começa a entender as coisas como solução também. Então você começa a considerar outros pontos. Então isso é muito relevante e é muito importante na hora que você considera esses pontos, né, diferentes. E de sonhos, assim, eu acho que com toda a oportunidade que você já teve, você já conseguiu viajar para fora e etc., do Brasil, conhecer outras coisas assim. Mas tem algum sonho ainda para realizar que você ainda está com ele guardadinho assim? Sonho, eu digo que a gente quer tudo, né? Mas esse tudo, ele depende de planejamento, ele depende de você construir as 24 horas de forma adequada. Então, eu acho que o maior sonho, assim, que ainda vem pela frente é, como empresa, construir a empresa mais forte do Nordeste. E isso a gente vai alcançar. Estamos na trilha e estamos em frente. E, pessoalmente, visitar uma floresta ou no Canadá ou na Sibéria. Uau! Fomos para a Sibéria agora. Ó. Uau, nunca imaginei. Que frio! Porque por que Sibéria? Porque é um dos ambientes, além do deserto do Saara, é um dos ambientes mais hostis que tem. Então, eu acho que é um ambiente desafiador. Por exemplo, eu me sinto altamente incomodado se eu trabalhar com uma pessoa que não me desafia. Por quê? Porque eu me sinto que eu não estou sendo útil ali. Então, quando as pessoas me desafiam, e aí é de forma positiva, eu consigo reagir melhor. Desafio não é insulto. Desafio é a gente pode fazer mais, a gente vai construir mais, e a gente buscar essa mentalidade de desenvolvimento e transformação. Massa, massa. Ventura? Bruno, se você fosse falar com o seu Bruno de 5 anos atrás, que conselho você daria a ele? Acho que a gente volta à segunda resposta. Confie em você. Estude, cresça, evolua. Começar as atividades físicas Antes. Começa logo. Porque você ganha anos de vida para frente, né? E busque conselheiros, busque consultoria, busque apoio de quem vai te levar para outros estágios, né? Eu acho que esse trabalho da Sucesso foi levando a gente para outros estágios. E a comparação é igual um elevador, né? Você entra no primeiro andar e já sai lá no 10º, enfim. Essa transformação ela é construída a cada dia. Existe um modelo? Não, um modelo que dá certo em cada negócio, né? É estudar o ambiente, estudar o ecossistema, estudar a empresa, entender a cultura daquela empresa e desenvolver ali sob medida para transformar, desenvolver e construir novos resultados. Perfeito. Pois bem, estamos chegando aqui no final desse podcast. Bruno, você gostaria de trazer mais algum conselho, alguma dica? Você também gostaria de contribuir? Eu não, eu só quero agradecer, gente. Assim, uma aula hoje. Adoro, assim, é uma aula de verdade estar aqui com você, Bruno. Ter o seu olhar de empresário, sem dúvida nenhuma. Aquele empreendedor já ficou para trás há muitos e muitos anos, né? Mas esse espírito de mentalidade de aprendiz é muito típica eita, meu Deus, eu errei empresário, agora. Do empresário, exato. Corta essa parte, vê seguir.
Coitado de mim. Vai dar trabalho, né? Não Tá teve vendo, trabalho, Tuque? Eu não disse a tu que no ela final que te teve dá trabalho. Vai. Mas eu agradeço muito, assim, de estar recebendo o Bruno aqui, uma aula, um MBA de negócios hoje a gente teve aqui, né? É muito bom, é muito importante ter esse olhar. E eu tenho a vivência prática, assim, né? Eu tive a oportunidade de estar lá e ver isso acontecendo, esse olhar de dados que é muito forte e que é muito difícil. Muitas empresas hoje estão na briga ainda de pensar em como é que eu construo cultura de dados. Essa é uma super dica. Você que está em casa, começa a pensar também como é que você, desde cedo, já começa a direcionar a tua empresa para ter uma cultura de dados, porque isso vai te dar base para tomar decisões acertadas, né? Foi muito do que Bruno trouxe aqui. Então, obrigada, Bruno, por essa aula hoje. E aí, Bruno, tem algum recado final para poder passar para os nossos telespectadores? Eu acho que só agradecer, né, esse convite, estar aqui com todos vocês, né, essa empresa maravilhosa que constrói tantos resultados no país, desenvolve e faz tantas empresas progredirem e crescer. E eu acho que a maior dica que fica é se desafiem, né? Se exponham a estar em lugares diferentes, porque esse aprendizado, muitos deles só acontece quando você está lá, né? Quando você está vivendo uma nova experiência. Às vezes você fica com aquele sentimento de, eu não vou, coisa chata. Se jogue e se entregue, né? Tenha prudência e inteligência, mas viva. Viva de forma intencional, né? Busque e desenvolva o que você tem como propósito e como objetivo. Siga em frente, sempre. Que massa. Gratidão, Bruno, Van. Gratidão por estar aqui. E você. Chegamos ao final de mais um podcast. Um podcast que veio recheado aí, gente, sobre que sucesso ele é construído todos os dias. Bruno trouxe aqui para a gente uma super dica. O resultado que você quer construir no próximo ano, ele começa hoje. Você vivendo hoje. A meta batida hoje vai fazer você construir sucessivamente. E para isso, ele traz também para a gente sobre a importância de uma cultura de dados com acompanhamento, desenvolvimento de time. E aí começa o teu planejamento. Se você hoje está precisando de um aliado para poder te apoiar nesse desenvolvimento, entre em contato conosco, que a Sucesso está pronta aqui para poder te apoiar. O planejamento estratégico ele vai trazer alguns caminhos: clareza, estratégia, responsabilidade e para os resultados que você quer alcançar. A minha pergunta hoje é: o que você está fazendo hoje está te aproximando ou está te afastando dos objetivos que você quer ter? Se também não tem clareza sobre os objetivos, a gente também pode te apoiar. Olhando para os teus dados, projetando os teus resultados, a gente também consegue construir caminhos com você. Porque a Sucesso hoje é uma aliada estratégica para apoiar empresários e empresas a melhorar seus resultados. E se você ainda não nos segue, eu quero já aproveitar e você já tomar essa decisão agora. No YouTube e no Instagram é Sucesso no Resultado. E no Spotify, Van, qual é? Sucesso Cast. Porque você sabe, tão decorado, porque você é a número 1. Muito bem. Pois bem, gente, um cheiro e um queijo para vocês e curte, compartilha, faz esse conhecimento multiplicar. Eu acredito que esse é o maior caminho da gente poder promover também conhecimento para outras pessoas. Cheiro!